Abra os meus olhos para que eu possa ver. Abra os meus ouvidos para que te possa ouvir. Abra o meu coração para que te possa sentir. Teu amor, teu amor, teu amor, outra vez. Teu amor, oh teu amor, Jesus, tudo que me interessa és tu, Jesus. Tudo que me importa, tua presença, Senhor. Tudo que me importa, tua presença, tua presença. Tua presença, tua doce presença, Jesus, tua doce presença, Jesus, tua doce presença, Jesus. Oh, Jesus. Oh, oh. Eu não sei quem sou sem ti, Senhor. Eu não sei quem sou sem ti, Jesus. Oh, Deus, eu não sei quem sou sem ti. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor.
Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Tua presença, Jesus. Leva-me, leva-me, tua presença. Leva-me, leva-me à tua presença. Leva-me, leva-me à tua presença. Preciso mais de ti. Preciso mais de ti, Senhor. Mais. Leva-me, leva-me à tua presença. Leva-me, leva-me à tua presença. Quero mais de ti, mais de ti, Senhor, mais de ti, mais de ti. Mais de ti, Jesus, mais em tua presença, mais em tua influência aqui, mais no teu amor, mais no teu perdão, de tua misericórdia, Senhor. Conhecer e a natureza de seu amor, te conhecer e a grandeza de seu perdão, te adorar por quem tu és, te adorar quem tu és, Jesus. Jesus, Cordeiro perfeito, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, me salvou. Foi Ele, o Senhor dos mais belos olhos, o Senhor dos mais fortes braços, o Senhor dos exércitos, Deus.
que tem em só te adorarei, te adorarei, te adorarei. Minhas mãos levantadas ao céu, coração quebrantado aos seus pés. Abra minha boca e clamo. Minhas mãos levantadas ao céu, coração quebrantado aos teus pés. Abra minha boca e clamo. Misericórdia, 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 misericórdia. Minhas mãos levantadas ao céu, coração quebrantado aos teus pés. Abra minha boca e clamo. Misericórdia, misericórdia. Faz milagre em mim. Oh, faz milagre em mim. Oh, faz milagre em mim. Misericórdia, 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 Jesus. Faz milagre aqui, faz milagre em nós, faz milagre em mim. Misericórdia, misericórdia. Faz milagre em mim. Oh, faz milagre em mim. Oh, faz milagre em mim. Misericórdia, misericórdia, Jesus. Misericórdia, Jesus.
Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Só uma palavra a dizer, só uma palavra a descrever, só uma palavra a dizer, só uma palavra para descrever. Santo, Santo, Deus poderoso, holy, holy, Lord God Almighty, holy, holy, Lord God Almighty, we worship you tonight, sweet God. Travelemos de bens, cantaremos tuas obras, ó Senhor Jesus. Leva-nos ao lugar do teu querer. Abra os céus e vem neste lugar. Rasga os céus e desce. Rasga os céus e desce neste lugar. Rasga os céus e desce neste lugar. Rasga os céus e desce, queremos te ver, te ouvir, é nosso prazer, dar a ti louvor que é devido, Senhor. Jesus, Santo, 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 Santo. Jesus, Viva la harba nunca se deixa, nada amoroso assassino ma dombranoso to the menacement, shade of la cross, the Abraham lay of the Nahar, Mary Relisha the leader of the soul of the Amen. Good evening, everyone. Welcome to the Holy Spirit School. Welcome. Yes. It has been fun to sing. It has been fun. It has been fun. It has been fun. Somos bem-vindos
em Sua presença. Sempre, sempre somos bem-vindos na Sua presença. Sempre somos bem recebidos na presença do Papai. Aleluia. Choro nessa gente. Que lembra na dolorosa sua eternidade. Se crema la nata, le desse in haharet. Se crema lambrana doloroso di quinti di lesse di merita naha. Si viene la hamina nesse di viene scelesse lesse nederes. Malaha kutali dalaha delena nele si venes. Vamos abrir a Bíblia de vocês, vamos no livro de Romanos, capítulo 8. Show coroso di vini habitaneshta. Mele anda nahanda la bohe kisine makarin. Malalaha delere vi eminsiru. Bere gata nahar barishur. Liri ilaha tahar não vizinho xere betahmaruma. Halat hui kisine palama sharei. Livro de Romanos. Deus, muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado. Pega aí, Claudinha. Você viu que eu botei o tempo para mim agora? É quase que exclusivamente sim. Aleluia. Assim, a gente já não vai perder mais esse time. Livro de Romanos, capítulo 8. Dê para mim o versículo 14, por favor. Sim, só o 14. Show de eterno. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ok. Primeira observação que temos que ter aqui. Para você ser filho de Deus, tem que ser guiado por qual Espírito? Então, vamos lá. Se nem todos são guiados pelo Espírito Santo de Deus, quer dizer que são filhos ou não? Comecei legal. Comecei bem. Na Bíblia, não dá a palavra filhos. Na Bíblia tem duas palavras que determinam filhos. Primeiro, o filho tecno, que é o filho imaturo, filho bebê, e o filho ruios. Tá? O filho tecno é aquele filho que faz o que ele quer fazer. Tá? É aquele filho em que Deus só pode usar com ele da misericórdia. Deus só pode usar com ele como um bebê. Você não pode exigir de um bebê. Tá? Então o bebê, ele passa o seu tempo do bebê só bebendo e comendo. Mas ele não pode ser útil. Por quê? Porque ele não tem maturidade. Tá? Ele não tem capacidade, não foi capacitado, não foi treinado. Ok? Então, o que nos diferencia de ser tecno para ser ruios são os processos pelos quais o nosso Deus nos expõe e da qual nós passamos a ser provados, aprovados e promovidos ou amadurecidos. Ok? Então, vamos lá. Então, aí, quando está falando aqui, os que são guiados pelo Espírito de Deus são somente os ruios, não os tecnos. Ok? A pessoa pode ter 30 anos de evangelho e ser um tecno. A pessoa pode ter 6 meses de evangelho e se tornar um ruios. Tá? Por que isso? Você pode ter 6 meses de evangelho, mas você ser, está com alguma dúvida, alguma coisa? Como se escreve ruios? H-U-O-S, ruios, tá? A pessoa pode, até eu conheci um irmão que tem bem essa característica. O cara se converteu, assim, 2, 3 meses, ele já sabia o que eu tinha que fazer. Sinto uma maturidade tremenda, sabe? Já ouvindo a Deus mandou fazer isso, Deus fazer aquilo, assim, você vendo o resultado daquilo na vida do brother, sim, sabe? Devia ter uns
38, 39 anos, assim, sabe? Nossa, incrível a maturidade dele, sabe? Porque é interessante é que ele, quando ele se converteu, ele não deixou de usar inteligência. Ele transferiu as coisas do reino para a vida dele. Porque é engraçado quando nós nos convertemos, quando começamos a frequentar uma igreja, e amém por isso, como nós, na verdade, nós nos emburrecemos. É impressionante. No mundo, nós tratamos o dinheiro de uma maneira, na igreja, nós tratamos o dinheiro de outra. No mundo, nós tratamos as pessoas de uma maneira, dentro da igreja, tratamos de outra. No mundo, nós tratamos as autoridades constituídas de uma maneira, dentro da igreja, se trata de outra maneira. Quando na verdade deveria ser extensão uma da outra, tá? Todos nós somos guiados por algum espírito. Então nós podemos ser guiados por 3 vozes: a voz de Deus, a voz de Satanás e a voz da nossa própria alma. Ok? Agora, a nossa alma, ela sempre fica aos cuidados, ela fica sob efeito, sob influência, ou de Satanás ou de Deus. Não dá para você ser imparcial. Ou você está fazendo a vontade de Deus, está caminhando, ou você não está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a vontade do anticristo, anti-Deus. Não tem essa. Não tem nada demais, eu estou aqui, estou fazendo isso. Não, se você não está fazendo o que é para você fazer, então você está em rebelião. E rebelião foi a queda de Satanás. Ok? Então, nós estamos falando de escola do Espírito Santo. Então nós vamos falar de coisas a respeito do Espírito Santo, tá? Então nós vamos falar algumas coisas, nós vamos pegar algumas coisas, alguns princípios. Você lembra disso? Eu gosto muito de falar dos princípios, não de doutrina. Eu não vou falar de doutrina, vou falar de princípios, porque princípios, nós podemos aplicar os princípios em todas as áreas de nossas vidas. Em todas e quantas áreas de nossas vidas nós aplicarmos os princípios de Deus, eles vão acontecer, eles vão dar o retorno, porque a responsabilidade de fazer funcionar o princípio é o princípio, ok? Então, isso é a escola do Espírito. Se fala bastante sobre a escola do Espírito, tem vários livros bons falando sobre a escola do Espírito, mas nós vamos pegar um pouquinho daquilo que Deus me deu nesse tempo. Confesso que essa matéria veio para mim num tempo bom, sabe? Eu estava precisando um pouco da unção do Espírito, um pouco dessa. A gente fala assim: tem hora que Deus anda na frente, tem hora que Deus anda no meio. Quando Deus anda na frente, você está indo para campos novos, está respirando novos ares. Quando Deus está andando no meio do povo, é que Ele está reformando. Aí é uma coisa mais pesada, uma coisa mais de confronto. Eu estava com saudade de ficar nessa área de conforto, que é a área da frente. Lá que você senta na janelinha e deixa sentir o ar bater. Eu estava um tempo atrás, esse mês último, estava nessa questão do confronto, tá? Mas graças a Deus, eu saio de andar no meio do povo para andar na frente do povo. É igual esse carro de Fórmula 1, né? Ele não pode ficar muito tempo andando atrás do outro carro, ele dá um superaquecimento no motor dele. Ele precisa sair para tomar um ar frontal para ele poder continuar. Então, Santo Espírito, muito obrigado por esse novo tempo, e que o Senhor fique à vontade. Eu já comentei isso e volto a comentar, de todas as vezes que eu dei aula sobre o Espírito Santo, sempre acontece alguma coisa dele, sempre se faz presente, porque o Espírito Santo, para ele fazer uma coisa, ele precisa de uma coisa só: ser convidado. É a gente saber quando ele quer fazer, sabe? E a gente criar um ambiente para ele fazer. Eu estou meio enferrujado, se tem paciência comigo, mas eu sei que o Senhor costuma fazer no começo, no meio, no fim, em qualquer lugar. Só fica bem à vontade.
Tá? Então eu sei que se vier aquele ventinho, vier aquela coisinha, eu fecho o meu caderno e glória a Deus. Ele não tem problema com isso. Fica à vontade, tá bom, irmãos? Nós vamos falar do Senhor. Nós vamos falar do Senhor e eu vou falar bem do Senhor. Entendeu? Dá uma força aí para eu falar bem do Senhor. Eu vou dar uma moralzinha para o Senhor ali. Gênesis, obrigado. Gênesis capítulo 1. Ele paira, mas por vezes ele não pode se manifestar. Holy Spirit, come in this place. Espírito Santo, tu és bem-vindo, meu Senhor. Você que está me acompanhando aí, você conhece a música, né? Do Benin, são essas músicas das antigas. O pessoal conhece, não estou cantando, mas os Clentossauro Rex aí, os Batistodontes, sabe? Batistodonte reformado, né? Sabe o que estou cantando? Holy Spirit, come in this place. Come in this place. Omnipotent Father, come in this place. Alegria, alegria do Espírito Santo. Tenta pegar o microfone. Tenta pegar o microfone. Gênesis 1. Aleluia, aleluia. Tenta ler do 1 ao 26. Do 1 ao 26, por favor. Isso. Só está entendendo isso. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus, e houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom.
E Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde de manhã, o quinto dia. Disse também Deus: Produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém? Então vamos, como sempre eu faço, né? Nós temos o texto, leio o texto para contextualizar. Agora nós estamos no ambiente de Gênesis, ok? Então nós temos aí a criação, como que Deus criou. Então a primeira coisa que nós vamos ver, lê para mim novamente o versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora eu vou ler aqui Gênesis, eu vou ler Apocalipse. Fica aí, pode ficar onde vocês estão, tá? Fica de novo aí. Eu vou pedir para você ler de novo, tá? Agora eu vou ler aqui, você vai ler aí. Agora eu estou no livro de Apocalipse, no último capítulo de Apocalipse. Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Lê o versículo 1 novamente. No princípio. Para. Lê de novo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora eu vou ler aqui. Jesus falou: Eu sou O Alfa e o Ômega, o princípio e o o princípio. Leia de novo Gênesis 1. No princípio, Quem é o princípio? Deus. Jesus já está no primeiro versículo. No princípio criou Deus. Então Deus criou por intermédio do princípio. Porque Jesus é o princípio. O princípio não é a palavra. Não é uma palavra. O princípio é Ele. Em Jesus criou. Então ele está no primeiro versículo de Gênesis. Ele fala assim, Deus falando: em Cristo eu fiz. Por isso ele fala: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tanto que está no primeiro e está no último. Apocalipse 22, 12 e 13. A primeira vez que o nome de Deus é usado com o nome Elohim. Elohim indicam a pluralidade de si mesmo. Explicarei. Por exemplo, se eu convido os meus filhos, vocês são convidados para vir em casa comer uma macarronada, qual é a ideia que vocês veem? Que eu vou servir um prato, um fio de macarrão para cada um? Ou uma porção? Tá? Então, embora a palavra seja no singular, macarronada, ela indica uma pluralidade de si mesmo. Então a palavra Elohim, tá? Ela significa, a palavra feita uma pluralidade de si mesmo. É uma palavra coletiva. E a primeira letra do alfabeto hebraico parece que são três perninhas que vem assim e uma embaixo. 3 em 1. Ok? Então, vamos ver. É a escola do Espírito Santo. Então nós vamos ver o Espírito Santo lá em Gênesis. Como é que ele opera? Tá? Então o que que nós já estamos vendo? No capítulo 1, no versículo 1.
tá? Agora eu vou pegar aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Bom, nós cremos num Deus que é perfeito. Se o nosso Deus é perfeito, por que em Gênesis está escrito que havia trevas e caos? Deus construiu uma coisa de trevas e caos? Isso nos indica aqui já uma restauração de alguma coisa. Porque Deus não cria algo de trevas e bagunçado. Então nós podemos crer aqui de Gênesis capítulo 1 até Apocalipse 22 é uma fração de segundos para Deus. Agora, o que houve de Gênesis 1 para cá? Por isso que a gente fala, quando você vai estudando mais, fala da eternidade passada, da eternidade futura. Não quero caminhar por aí, mas só para ter uma ideia. Você vê, houve alguma coisa, alguns teólogos dizem que foi a queda de Satanás que provocou esse abalo. Tá? Ele foi chutado lá de cima e cai na terra. Entendeu? Então teve que ser trabalhado aqui, porque ele sabia que havia um plano de estabelecimento de um reino na terra. Porque o plano é esse: o Deus Pai reina nos céus, e o Deus Filho reinaria na terra. Então ele estava, o Pai e o Espírito Santo, fazendo algo, dando uma herança para Jesus, que a herança de Jesus são os filhos dele, são aqueles que ele conquista com seu sacrifício. Então é o Pai preparando um lugar. Por isso que é muito interessante. Você vê que é isso, que é a função dos pais preparar para os filhos. Não é natural os filhos prepararem para os pais, mas os pais prepararem para os filhos. Ok? Então aqui nós vamos ver o que? Deixa eu ler aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito Santo de Deus paira sobre a face das águas. Então, aqui a primeira coisa que eu aprendo é que o Espírito Santo, ele é expert em agir em áreas de trevas e caos em nossas vidas. Ok? Eu fiquei muito contente quando eu aprendi que o Espírito Santo não era para os fortes, mas era para os fracos. O Espírito Santo não é que ele olha para a situação de caos e pecado em nossas vidas e fala erca. Quando ele olha isso, ele se aproxima, ele paira. Ele não concorda, mas ele está à disposição. Okay? Então, para todas as áreas das nossas vidas em que há trevas fala de falta de informação, e caos é confusão de destino, de propósito. Então nós podemos pedir para que o Espírito Santo venha criar em nós, estabelecer, porque quando você lê, nós lemos aí a criação, o Espírito Santo junto com o Pai, e é porque, olha só que interessante, e disse Deus, haja luz, e houve luz. O que saiu da boca do Pai? O que saiu da boca do Pai? Quando abre a boca sai uma palavra. Ótimo. O que Jesus é? A palavra. Então, quando o Pai libera, a força é a palavra, que é Jesus, e o que opera é o Espírito Santo. Então, quando eu uso, então Jesus, ele é a palavra. Então, quanto mais eu conheço a palavra, mais eu falo a palavra, e o Espírito Santo faz o que a palavra diz.
Não o que eu digo, mas o que a palavra diz. Então, quanto mais eu conheço e mais eu me envolvo, mais me relaciono com a palavra, que é Cristo. Isso aqui é Cristo, não é todo Ele, é parte dele. E eu me movo nisso aqui. O Espírito Santo, ele está acordado, aliançado a fazer com que aconteça. É assim que faz. Por isso que Jesus fala: não faço nada sem antes do que eu vejo meu Pai fazendo. Porque ele vê o Pai fazendo e ele manifesta, porque ele é a palavra. A palavra não sai da minha boca sem antes passar pelo cérebro, onde se cria. Então vem a criação, que é o Pai, a manifestação, que é o Filho, e a concretização, é o Espírito Santo. Acabei de aprender isso também. Glória a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Tá aqui. Ele está aqui. Obrigado, Espírito Santo. Eu ia falar, mas o que eu tenho aqui para falar não cheguei aos pés do Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado. Assim não sei mal para mim. Versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Agora, dá uma lidinha, por favor, aí, no versículo Gênesis 1. Lê para mim o versículo 16 e 17. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra. Então, eu entendo que Deus primeiro criou a luz, depois criou o sol. Não é o sol que ilumina. Vamos ler outra vez? Versículo 3: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Tá, a luz está aqui no versículo 3. Aí no versículo eu estou vendo a cara da Cláudia. A Cláudia é o tipo do crente de Bereia, aquilo que ouve o mestre falar, mas está sendo a palavra. Depois você lê o livro de Atos com os crentes de Bereia, né? Ouvindo o que Paulo dizia, conferindo na palavra. Pode provar, filha, provar e ver que o Senhor é bom. Então lê de novo aí. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Então, ele fez o sol para governar, para dar governo, para dar limite. Um governa o dia, o outro governa a noite, mas a luz é antes. Agora estou vendo a cara da minha esposa, está muito interessante. Então, tudo isso está debaixo da luz de Deus. Até o sol e a lua são empregados dele. É assim, um para dar o plantão de manhã, um para dar o plantão à noite. Ok? Olha que maravilha. Obra do nosso amado Espírito Santo. Eu creio, mas a minha mente não sei. Porque como é que pode alguém tão grande habitar dentro de mim? Eu fico assim, Senhor meu Deus, eu fico maravilhado. Como é que ele pode, a grandeza dele, ao mesmo tempo ele se importar a tal ponto, ele só de ter nos criado, de ter criado o que ele criou, mas não contente com isso, ele quer habitar dentro de nós, sabendo que nós vamos pisar na bola. Tem pessoas que a gente não gosta de andar junto. Tem gente que a gente não gosta.
A gente não gosta nem que ela fale conosco. O Espírito Santo devia olhar assim para a gente, o que eu posso falar a teu respeito? Amai uns aos outros, como Deus te amou, na qualidade que Deus nos amou. Acho que aí a gente começa a entender por que esse amor deve fluir, por que o Espírito Santo de Deus toca em nossas vidas, por que Ele quer nos limpar, porque nós somos o santuário de Deus, por que Ele quer a nossa alma limpa, curada, sarada. Amai uns aos outros como eu amo, que sendo eu santíssimo, eu habito com você. Sei o que você faz, pensa 24 horas por dia, e ainda assim não abro mão de você, não falo mal de você, muito pelo contrário. Diz a Bíblia que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que interessante. Versículo 26, eu vou ler aqui. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre o peixe do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais. A chave aqui é: façamos nós. E é engraçado que ele fala assim: façamos nós. Com que ele está falando? Aí quebra qualquer doutrina que fala o contrário. Façamos, porque algumas religiões, não, ele falou com anjos, ele falou com anjos, ele falou: faça a nossa imagem. Tem asa? Voamos nós? Não. Então nós não somos a imagem. A minha esposa está falando: você voa. Glória a Deus por isso. Ainda bem, que eu prefiro ser chamado aquele que voa do que aquele que não sai do lugar. Glória a Deus por isso. Você ouviu o que eu disse? Ai. A palavra imagem no original aí é reflexos. O que é um reflexo? Quem pode me explicar o que é reflexo? O que é o reflexo? Mike, pega o microfone. Ela é a primeira, depois eu sou a segunda, depois eu terceira. O que é? Meu Deus do céu, reflexo. Vocês lidam com reflexo. Mulher fala reflexo. Vocês só olham para o espelho, reflexo. Né? Vamos lá. É imagem duplicada. Imagem duplicada? Ok. Quem concorda? Uma imagem duplicada. Eu vou poder falar refletida. Duplicada é uma coisa, refletida é outra. Refletida. Refletida, sim. Duplicada não. Não, deixa de ser duplicada a imagem. Refletida. Ela não é duplicada, vocês vão entender por quê. Isso aí, por favor, ajuda aí. Vamos lá. Quando eu me olho no espelho, eu estou vendo a minha imagem refletida. A pergunta é: eu estou vendo a minha imagem, sim ou não? Não. Não sou eu? Não. És tu, mas não é você. Porque a imagem que está no espelho é você invertido. Quando você olha para o espelho, a minha direita está na esquerda. Estou certo ou errado? Então eu estou me vendo refletido. Para me ver como eu sou, ele está aqui.
Direita com direita, com esquerda com esquerda. Quando eu me vejo no espelho, é reflexos. Então façamos o homem o nosso reflexos, que reflita nós. Eu vejo Cristo em você. Quando eu falo eu vejo Cristo em você, é sinal que ela está refletindo Cristo. Ela não é Cristo, mas ela reflete Cristo em si. Não é Cristo, mas reflete Cristo. Quando eu falo que eu vejo Cristo em você, não vai falar o Henrique Cristo, Cristo, não é aquele imbecil. Tem aquele que se acha que é Cristo. Quando eu falo eu vejo Cristo em você, significa que você está refletindo. Então ele fala entre eles: façamos algo chamado homem. Homem é a raça humana, não é o sexo. Na Bíblia, quando fala homem, está falando do gênero humano, tá? É um produto que tem masculino e feminino, mas ele fala homem, macho e fêmea, duas variações do mesmo tema, ok? Então para Deus não tem homem nem mulher, tem homem, perdão, não tem macho nem fêmea, tem homem. Tanto quando ele trata com ela, trata como homem, quando trata comigo, trata como homem, porque é a nossa espécie. Nós que fazemos essa divisão. Não? Está dando para entender ou não? Porque se nós não entendemos como que ele se relaciona conosco, ficamos perdidos. Quando eu entendo que eu fui chamado para ser reflexo dele, então eu entendo qual é o meu papel. Que os homens de Deus, que incluem mulheres, vou falar homens, está falando gênero humano. Os homens que andaram com Deus foram homens que refletiram Deus, foram reflexos de Deus. Quem olhava para eles via Deus na vida deles. Eu quero o plano de Deus que você seja um reflexo dele, que as pessoas olhem para você e vejam Deus. Então esse é o plano do Espírito Santo, produzir em nós um estilo de vida que reflita Cristo. É uma coisa muito interessante. Vamos colocar aqui, vamos supor, Deus Pai, Deus Filho e Deus, eu estou sentindo falta da luzinha, daqui a pouco eu vou ter que ter uma luz. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos imaginar aqui para que seja um quadro. É um quadro negro mesmo, né? O Espírito Santo nunca fala dele mesmo. O Espírito Santo sempre fala a respeito do Pai e fala a respeito de Jesus. O Pai nunca fala dele mesmo. O Pai dá testemunho de Jesus e dá testemunho do Espírito Santo. E Jesus nunca fala dele mesmo. Sempre fala do Pai ou fala do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer que nós sejamos reflexos. Ele quer que nós entremos nessa escola. E nessa escola, o que nós vamos aprender? Que nós nunca vamos dar testemunho de nós mesmos. Quanto mais testemunho eu dou de Cristo, mais o Espírito Santo dá testemunho a meu respeito. Eu não preciso fazer propaganda de mim mesmo. Eu tenho que fazer propaganda de Cristo. Eu faço propaganda de Cristo e o Espírito Santo faz propaganda de mim. Porque eu estou fazendo propaganda de Cristo. Não estou trabalhando para mim, estou trabalhando para Ele. Então eu entro no projeto. Sempre que eu estiver andando do jeito que eles fazem, sempre que eu me alinhar com o projeto, as coisas vão fluindo. Então o meu objetivo, o meu desafio de vocês é alinhamento. Quanto mais alinhado com Ele nós estivermos, tá? Mais vai fluir a coisa, ok? Imagem de festa, beleza. 9 horas. Sabe uma coisa que
Eu ia precisar um relógio, né? Porque eu fico perdido no horário. Sai de dentro, bater o olho assim. Eu vou ler no versículo 31. Aliás, lê para mim, enquanto você ganha mais um versículo aqui. Versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Outra vez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Isso. Aí a palavra-chave, e ele via. Tá? Isso é uma questão que eu aprendi há pouco tempo. E eu sei quanto isso é importante. Aí eu fui entender. Deus, ele via e entendia que era muito bom. Aí fala de uma coisa que chama-se contemplação. Aqui é igual aquela pessoa que gosta de lavar o carro. De lavar o carro. Tem uns caras que no domingo o cara tira banco, tira tapete, né? O cara dá aquele trato no carro, faz o carro ficar tinindo, brilhando. Depois que ele acaba assim, ele se afasta um pouco assim e fica assim olhando. Foi isso que Deus fez. Ele fazia a obra e contemplava e viu que era bom. Isso é um princípio para nós, sabe? A gente faz por um tempo, depois a gente para e contempla para ver o que está saindo. Porque enquanto nós estamos na atividade, nós estamos envolvidos na atividade. Agora nós temos que estar envolvidos nos dois processos, na atividade e na contemplação. Aprendi uma outra coisa também. O princípio da paternidade. Vocês estão olhando para mim. Então precisa ter esse ambiente para que se manifeste o meu dom, porque vocês não estão só recebendo o que eu falo, mas vocês estão recebendo o que eu sou. Por isso que, apesar de todas as dificuldades, nós somos do ambiente, tá? Esse ambiente que está criando aqui é um ambiente de impartição, de impartição, não só do que eu falo, entende? Mas olharam para ele e foram iluminados, seus rostos não serão confundidos. Olharam para ele e foram iluminados, seus rostos não serão confundidos. Então esse processo de olhar, sabe, a imagem, por isso que a gente está aqui, sabe, debaixo de uma guerra tremenda, né? Está filmando com um tablet de meio pixel, um tablet vesgo, né? Depois descobri que além de vesgo o tablet tinha catarata, entendeu? Então, mas estamos ali seguindo, aí pegamos um celularzinho, a imagem já está melhorzinha, a gente estava gravando com um sonzinho ali, agora a gente está com um pouquinho melhor, né? Então no primeiro dia, no segundo dia, por quê? Quando eu fui entendendo que o princípio da imagem, do som, a imagem ela é responsável por 70% que estão aprendendo de mim, está pela minha imagem, sabia? É impressionante. É impressionante. Então por isso que a gente tem que ter uma certa preocupação com luminosidade, som, movimento. Por isso que eu quero ensinar vocês. Vocês estão aqui para serem treinados para isso, saber o movimento, mudar a voz, colocar piada, brincar com a câmera, brincar com as pessoas, porque tudo está sendo impartido. É impressionante. Quando eu vejo as ministrações, vocês estão me vendo. Agora, quando eu vejo a ministração, eu vejo Thomas Vernon Dawes no segundo.
Eu vejo quanta coisa que está aqui, que é influência do meu pai, Thomas. Quantas coisas que eu faço aqui, gestos, palavras, são coisas que eu vejo que tem a ver com um grande mentor na minha vida, o profeta Reinaldo Texidor Júnior. Então eu olho e falo, nossa, isso aqui é de Thomas, isso aqui é de Texidor, isso, por quê? Muitos anos vendo. Eu vejo, estou manifestando, você lembra das varas? Que segundo as ovelhas viam as varas, elas se reproduziram. Então, tá aí, ok? Todo esse ambiente, depois, né, vimos aí a criação do homem e da mulher, tudo isso no jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecam, eles são tirados do jardim do Éden, ok? O que é o jardim do Éden? O que é? A palavra Éden no hebraico é jardim das delícias. Então, quando eu começo a orar em línguas, quando eu fecho a minha porta, entro no lugar secreto com Ele tem a capacidade de me levar de novo ao jardim do Éden, ao jardim das delícias. Por isso que, né, quem já pisou nos santos dos santos, no outro lugar, não sabe viver. Eu estou criando, Deus está me dando uma oportunidade, eu estou conseguindo trabalhar num cômodo em casa, que eu fico assim, está o meu trabalho aqui, está o computador ligado aqui, o violão aqui, então eu estou vendo a ministração, estou trabalhando, a qualquer momento eu dou uma pausa no computador, dou uma pausa no trabalho, pego o violão e chapulho o coco, dou aquela chapada legal, assim, depois que beleza, você joga o violão para lá, aí você volta a trabalhar, aí você liga o som outra vez, aí você trabalha, chama daqui, chama ali, trabalhando aqui, porque ele foi uma coisa que foi pedido para ele, Senhor, me dá a condição de eu estar buscando a sua presença, mas sem perder a noção da minha responsabilidade, né, profissional, mas também eu quero pagar as minhas contas, mas também quero estar disponível para ti. Então a gente consegue preparar um lugar, um tempo, sabe, bendito aquele cujo Deus dá um tempo. O que você está fazendo com o seu tempo? A coisa mais preciosa que Deus deu para nós chama-se time. E assim que a gente nasce, a gente vai ficando cada vez mais pobre, porque o nosso relógio começa a contar ao contrário. A gente não vai ter mais tempo para Deus, a gente vai ter cada vez menos tempo, porque eu vou ficando cada vez mais velho, o meu tempo vai chegar. Então nós nascemos com 1 bilhão de segundos, e a cada hora nós vamos ficando mais sem tempo. Então o que você faz com o seu tempo? E o que você faz com o seu tempo determina quanto tempo de você vai ter na presença dele. E o tempo da sua presença com ele, determina o que ele pode fazer com você e por intermédio de você. Você pode ver todos os homens, digo homens e mulheres, que têm algo de Deus, são pessoas que gastam tempo na presença dele. Com o Espírito Santo, não tem outra saída. Não tem outra saída. Você passa tempo com ele passa tempo com você. Você ministra com ele vem a você. É uma regra, não tem outro caminho, ok? Gênesis 2, versículo 2. Vamos ler, irmão, comigo? Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizeram. Isso, obrigado.
isso que chama-se sábado, o Shabat, tá? Deus se cansa? Então por que está escrito descansou? Só descansa quem está cansado. Então o que é descanso? Pausa é pausa. Veja que tu és profeta Israel. Pausa é pausa, descanso é descanso. Glória a Deus, é uma grande, poderosa revelação, minha serva. Então, gente, e aí? Há uma briga tão grande nesse negócio, que eu vou te contar, obrigado. Há religiões que falam sobre o Shabat, judeu, pôr do sol de sexto, Shabat, pode fazer isso, pode fazer aquilo. O que é Shabat? Shabat não é um dia cronológico. Sábado, Deus não precisa descansar. Sábado é uma dinâmica em Deus. É quando você faz. É igual a dona de casa, vou dar um exemplo mais comum. Quando ela acaba de fazer toda a sua obra na casa dela, está tudo feito, tudo prontinho. Cama arrumada, sala arrumada, fez a comida, está tudo, né? A roupa está na máquina, está tudo. Ela só passeia por ali, tudo está feito, ela está no comando. Tudo está pronto, tudo está feito. Isso é um lugar em Deus. Por isso que Jesus fazia as obras no sábado. Por quê? Porque ele falava: eu sou o Senhor do sábado. Sábado é uma dinâmica que a gente entra, que a gente sabe que tudo Deus já nos fez. Vamos ver isso na palavra. Livro de Efésios. Efésios capítulo 1. Não estava aqui na aula, mas vamos colocar. Efésios capítulo 1. Eu vou ler o versículo 3. Não tem problema, espera. Não. Efésios capítulo 1. Posso ler? Vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Alguém tem por acaso uma outra tradução? Bendito. Por favor, pega o microfone. A sua versão acho que é mais legal. Lê, por favor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas Amém. Regiões celestiais em Nossa, Cristo. essa tradução foi muito legal. Nos tem abençoado, indica um presente contínuo. Tá? Ela é muito legal. Essa aqui fala que já nos abençoou. Amém? É legal, bom também. Tá? Significa o quê? Se ele já fez tudo, então eu não preciso correr para fazer nada, porque já está tudo feito. Então eu tenho que fluir nisso. Tudo já está feito. Quando Jesus lá na cruz fala está consumado, fala Pai, é certo isso? Está consumado? Foi isso que ele falou? Foi isso que ele falou ou não? Que Jesus, quando está na cruz, fala Pai, está consumado, né? No original a palavra parece ter uma redundância, mas isso está consumadamente consumado. É bem enfático. Não é que eu fiz, mas se bobear, né? Que nem o texto está na cruz, mas a cruz é de, né? Não tem prego, é de velcro, né? Não, ele está falando, está definitivamente feito. Não tem outra coisa.
está consumadamente consumado. Não tem quem possa demover, não tem quem possa mudar. Porque tem coisas que são feitas, mas podem ser mudadas. Ok? Agora, quando ele fala está consumadamente consumado, ou seja, não existe a menor possibilidade de se desfazer. Ok? Beleza? Tá? Isso para nós é certeza. Bendito o Deus e Pai de meu Senhor e Salvador Cristo Jesus, a qual já me abençoou ou nos tem abençoado. Porque quando nos tem abençoado, se diz, dá entendimento da liberação, está sendo liberado. Liberado que já foi feito. Ok? Isso eu li de Gênesis 2:2, certo? Agora vamos lá no Gênesis 2, acho que é 2:17. Deixa eu só conferir aqui. Isso aí, 2:17. Isso. Bom, lê para mim do capítulo 2, no versículo 4, no versículo 17. Tudo isso. Só para a gente dar uma contextualizada aí, por favor. Pega aí. Agora aí vai ter um outro princípio importante, presta atenção. Eis as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então plantou o Senhor Deus um jardim, da banda do oriente no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, ali há o bidélio e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus o homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém. Então você vê como Deus ele faz questão de deixar explícito há áreas de governo, né? Tem que os rios até hoje são usados como áreas, áreas de limitação, fronteiras, né? Mas onde eu queria chegar mesmo é no versículo 17, tá? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dele não comerás, pois o dia que dele comeres, certamente morrerá. O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Isso é uma coisa também que eu aprendi não faz muito tempo, eu achei muito interessante e eu quero adicionar na aula. A árvore do conhecimento do bem e do mal vamos dizer assim, é quando nós queremos conhecer o bem que está dentro do mal. Eu vou dar um exemplo. Que eu usei, que eu estava conversando com a Simone sobre isso. Por exemplo, o camarada ele é usuário de droga.
tá? O usuário de droga sabe que a droga é uma droga, ele sabe que faz mal, ele sabe, mas como ele precisa da sensação, porque a sensação de prazer da droga é o bem, mas o bem está dentro do mal, né? Entendeu? O que o inimigo quer que a gente pense, quer que a gente raciocine, não é o mal, mas é o bem. O prazer é o conhecimento do bem e do mal. Ele sabe, eu sei que é mal, mas é gostoso, me é prazeroso, então eu vou e pratico e faço. As pessoas sabem que é errado o que estão fazendo, por uma consciência interna, mas são escravos do pecado. O que é a influência do pecado? A influência do pecado é aquilo que fala para você, Deus fala para você buscar uma intimidade, você não pratica. Por quê? Porque você está fazendo uma outra coisa. Você sabe que é ruim, mas você faz. Aí cada um de nós tem que ter a sua consciência. Eu posso estar em casa, eu posso estar qualquer outra coisa que eu estou fazendo, que eu poderia estar na presença de Deus e não estou, eu estou comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu sei que eu deveria estar na presença de Deus, mas eu prefiro fazer outra coisa. Eu estou porque a outra coisa é gostoso. Está entendendo isso? Então a gente está sempre comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando você come da árvore da vida, você fala, bom, eu podia estar fazendo isso aqui, mas eu vou adorar a Deus. Eu podia estar fazendo isso aqui, mas eu vou buscar a Deus. Você não questiona, os teus olhos estão fechados. O que é o olho fechado? Isso já não me tenta mais. Essa outra atividade não me rouba mais da presença dele, porque no jardim do Éden ele reinava por intermédio do relacionamento. Nascer de novo não se trata apenas de não ir para o inferno, mas se trata de voltar para o jardim do Éden. Isso é o prazer do Espírito Santo. O Espírito Santo quer restaurar essa condição em nossas vidas. Agora, poxa, se nós só nos tornamos, nós não somos habitantes do Jardim do Éden, nós somos visitas no Jardim do Éden. Poxa, se nós dependemos apenas de um ambiente religioso, de uma eclesia, de um ajuntamento de pessoas, então nós não somos nem guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então nós não somos maduros, somos imaturos. E quando você é imaturo no meio de gente madura, você pode matar os outros. Onde é que a gente vê isso? Ananias e Safira, em Atos. De repente havia um nível de relacionamento. Eu dava a minha oferta, eu dava o meu dízimo, as ofertas alçadas, estava beleza. Mas entrou o nível apostólico e profético, já não se tratava mais de você dar uma parte, se tratava de se dar por inteiro. Ananias e Safira viam os benefícios de andar nesse apostólico, mas segundo uma mentalidade religiosa, mundana. O que aconteceu? O que Pedro falou para ele? Porque você mentiu para o Espírito Santo. Como é que eu posso mentir para o Espírito Santo? É falar para ele que eu não posso fazer uma coisa que eu posso fazer. Por que você está mentindo para mim? O que aconteceu com Ananias e Safira? Quem tirou eles da presença? Quem foi que arrastou os cadáveres? Você lembra? Os jovens. Ou seja, next generation, a próxima geração. Você está falando muito do apostólico e profético, né? Chuda aqui, chuda ali, né? Tá? Não, aqui é religiosidade, aqui é religiosidade, aqui é religiosidade. Eu falo, tudo bem, e você está andando no tudo?
Você está mentindo para o Espírito Santo, está dando uma parte, mas né? Eu me dou por inteiro para te ter por completo. Porque é o que fala em Apocalipse, né? Antes você fosse frio ou quente, como você não é nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Vomitar da minha boca é o seu nome, você já não faz mais parte comigo. Se você é frio, é frio. Se você é quente, você nem é pedra, nem tijolo. Nem frio, nem quente. Deus fala, eu não suporto gente assim. Deus tem dois tipos que Ele gosta: o que anda com Ele e o que é um inimigo declarado. O que é meia boca, Ele odeia. Ele odeia. Ok? Maravilhoso isso. Isso é quando o Espírito Santo quer mostrar para nós. É o bem guardado dentro do mal. É gostoso, mas vai te matar. É gostoso, mas vai tirar você da presença, vai expulsar você do jardim. E o que acontece quando são expulsos do jardim? Antes eles dominavam a terra, agora tem que fazer o quê? Trabalhar. Não que trabalho se fosse uma maldição. Eles saíam antes, dentro do jardim, eles governavam. O que é governar? As coisas aconteciam para eles. Fora do jardim, tem que se lascar para fazer acontecer. Sai do lugar do Shabat, sai do lugar do descanso. Assim, é prefeito de testemunho. Eu estou começando a experimentar isso na minha vida, na prática. Assim, eu decidi, com a ajuda da minha esposa, que mais uma vez investiu comigo nisso. Eu falei para ela, eu não quero ter outra atividade, eu quero só aquilo que eu batalhei esses anos para ter minha fábrica, para ter o meu próprio negócio, sem precisar fazer outras coisas, e para dedicar outro tempo a Deus, sabe? E aqui foi dando um aperto, mas eu fui conseguindo fazer funcionar. Hoje eu já estou ganhando a mesma coisa que eu ganhava antes, sem ter o risco, o desgaste que eu tinha antes. Sabe, estou achando maravilhoso isso. Eu estou vendo que eu acho que eu estou conseguindo entrar nesse lugar. Mas em compensação, o meu zap não está parando, né, amor? O lugar que está pedindo para eu ministrar, estou ministrando, estou cantando, estou ministrando. E entre um zap e outro zap, entre um zap de cliente meu, cliente novo, cliente que está voltando a comprar. Tex, tem material? Já está pronto. Eu nunca tive material estocado. Eu tenho material estocado, né, amor? Nunca tive isso. Era uma correria. O nosso amigo Vitor participou comigo também num tempo que eu estava sem material, atrasando as entregas. Hoje eu tenho material colocado, pedido no lado da fábrica, tenho material estocado no chão, o cliente pede, eu posso buscar, já levo no correio, e estou em casa me atendendo o pessoal no zap. Eu estou vendo que eu estou conseguindo entrar nesse lugar chamado sábado. É um lugar em que eu vivo sem sacrifício. Estão entendendo? Que é isso que Deus quer fazer para nós. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas sendo acrescentadas. Porque eu decidi, falei, quanto é que é essa caixa? E tanto. Quanto é o microfone? Tanto. Quanto é que é isso? Tanto. Eu fui para cima. Falei, Senhor da glória. Eu fiz algo, eu me joguei. Então, pega. As pessoas precisam ouvir também, gente. Senão, as pessoas que não ouvem, que estão falando, as pessoas ficam tão assim, né? É ruim. É o que acontecia com Adão e Eva antes de pecarem. Eles andavam debaixo da obediência, debaixo da vontade de Deus, e Deus provia todas as coisas. É a mesma coisa conosco hoje. Se estamos debaixo da vontade de Deus, alinhado com o seu propósito, Ele também providencia. É isso aí. E qual é a situação dele? Domine. Deus deu uma ordem para nós. Domine sobre coisas e haja a favor de pessoas. O mundo e a religião. Não vou voltar para esse lugar, não. O mundo fala pra gente,
domina sobre pessoas. Na Bíblia diz: domine sobre coisas e funcione a favor de pessoas. O mundo está falando o contrário: dominar pessoas e ficar a favor das coisas. Então as pessoas trabalham para ter coisas, para ter dinheiro, depois tem que gastar o dinheiro todo para comprar remédio porque ficou doente. Tem gente que está ganhando dinheiro, mas está ficando doente. Por quê? Não conhece o Shabat. É um lugar em que Deus vai fazer. Interessa eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha própria alma. O que é perder a minha alma? Ficar escravo. Antes eu era escravo da pobreza, agora eu fico escravo da riqueza. Né, aquele cara, um dos caras mais ricos, falaram assim quando perguntaram para ele, né? Você fez, não sei se é o John Paul Getty, uns caras milionários aí, né? Os caras falaram: que aí, nossa, deve ser uma bênção ser rico. Ele falou: não, é uma porcaria ser rico. Eu falei: não dá para explicar como é que é isso? Ele falou: eu vivo igual um fugitivo. Eu não posso entrar pela porta da frente do hotel, porque eu posso ser sequestrado, eu tenho que entrar pelos fundos, eu tenho que andar sempre com 4, 5 caras do meu lado, eu tenho que entrar 2, 3 caras na suíte para ver se não tem sequestrador lá. Eu não posso estar com a minha esposa, porque tem que estar 4, 5 caras armados andando do meu lado. Eu falei: é horrível. Eu não tenho paz. Eu não tenho paz. Agora eu te pergunto: ter dinheiro para você ficar escravo dele? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria paz? Muito dinheiro, muita úlcera, muita... O Michael Jackson, né? Ele foi definhando, né? Que é aquela câmara, porque o cara queria ter, né, várias doenças, queria ficar naquela câmara. Sabe? Câmara. Bom, onde é que estava aí? 17, conhecimento bem, bom, beleza. Gênesis 2, 24. Uma coisa importante. Lê para mim, por favor, Claudio. Estou intercalando para treinar as duas. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém. Essa palavra no hebraico, ela tem a conotação barbaraká, tá? Lê para mim novamente. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém. Você vê que aí Deus está sendo profético. Já está falando de sogra, né? E coisas do gênero. Está vendo? Antes era só a serpente. Agora tem a serpente, tem a sogra. Tá? Por que eu fiz questão de colocar isso? Porque na religião se separou do processo. Mas na palavra de Deus, ainda o Espírito Santo está no processo de construção do homem. Ok? Por que está escrito aqui: deixará o homem? Não disse a mulher. Deixará. Leu talvez, por favor. Deixará o homem? Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Pai e mãe. Eva tinha pai? Adão tinha pai e mãe? Não, né? Acho que não. Não. Você vê como é que era prova? Eu já estou, acho que não. Eu já estou, não sei lá. Então Deus já estava falando que seria necessário que acontecesse o barbaraká. O barbaraká é o acabamento final na obra. Sabe aquela coisa, o carro está pronto, aí patrão, volta só daquela polida no carro, já está liberado, senhor, o carro está prontinho, só falta que tal. Essa polida é o barbaraká. Essa palavra deixará é cortar as raízes para se enraizar com a mulher. Faz parte do processo o homem sair da casa dos pais, da criação,
Se não, ainda é criança inacabado. Você vê nos Estados Unidos, por volta dos seus 18, 19 anos, o americano fala tchau. Já vão preparando qual a faculdade, na Harvard, não sei o que lá, já vai fazendo provas, já vai recebendo os convites e sai. Não é que vai para a escolinha, sabe? Sai, aí quando volta, a mamãe que arruma a comidinha, é a mamãe que arruma a caminha, é a mamãe que arruma a roupinha. Não, já vai direto para um college, tá? Vai se virar lá nas repúblicas, tá? Lá ele vai se virar sozinho. Esse processo é o processo de acabamento do homem. O homem precisa, porque o homem ele só amadurece quando ele sai. A mulher sai amadurecida, o homem amadurece quando sai. Por isso que o homem não deve ficar com a mamãe, em nenhuma instância. E por quê? Cara, o homem quando fica com a mamãe, o homem fica bobo. Entendeu? Eu estou falando aqui geral, eu estou falando aqui, né? Estava na apostila, estou falando. Gente, eu vivo num país de latinos, e na América Latina é isso aí. Pessoal, gente, vocês não têm ideia. Vira a câmera, mostra para lá, vê lá, olha lá. Ó, vê se dá para dar aula assim, ó. Aí, ó. Vira para cá. É o programa do ratinho aqui, não sei. Tá? Porque a gente mexe com estruturas, tá? Nós vivemos num país que a padroeira é padroeira, padre é padre, pai, padroeira é uma mulher, tá? Então a mulher está no comando da estrutura, tá tudo errado. Então Bárbara cá, tem que deixar, se não deixa não amadurece. Você vê quando fala, naquele livro que te falei, né, sobre as águias, fala sobre a criação das águias, fala que chega, não sei se eu falei aquele tempo. Que jeito que isso dá aula? Isso dá aula, fica difícil dar aula porque vocês devem entrevistar na minha cara. Eu vou acabar com isso também, né? Vocês não sei o que eu faço agora. Eu não sei o que eu faço. Ai, Deus. Vamos esperar fogo. Vai, socorro. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos mudar de assunto. Gênesis capítulo 3. Vamos lá, Gênesis capítulo 3. Beleza. Glória a Deus, é isso aí. Vou tentar acabar no horário o negócio. E agora o que eu vou fazer? Eu preciso ler, né? Bom, então deixa eu ler aqui. Gênesis capítulo 1, capítulo 3, versículo 1 a 19. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Você vê agora que é marido, interessante isso, né? Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, cozeram, pois, folhas de figueira, e cingiram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo,
porque estava nu, e escondi-me. Perguntou-lhe Deus: quem é que te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Disse o homem à mulher, disse o homem: a mulher que tu me destes por companheiro, deu-me da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Disse, pois, o Senhor Deus à serpente: por que fizeste isso? Maldita és dentre os animais domésticos, entre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pós comerá todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da sua gestação, em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e te dominará. Ao homem disse: porque deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, e fadigas comerá delas todos os dias da tua vida. Glória a Deus. Isso aí. Como? Você vê que é todo um processo, né? No versículo 24, deixa eu pegar aqui. Peraí. Não, desculpa. No versículo 3, tá? Vou ler novamente o versículo 3. Daquela conversa, né? Respondeu a mulher à serpente. Bom, deixa eu pegar de novo, né? Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Agora eu quero que vocês leiam, ver o que está errado aí. Qual foi a brecha que Satanás achou para implementar o pecado? Deus fala para Adão: Não era para comer, somente. Vai. Mas a mulher disse da serpente que não podia comer, tocar. Exatamente isso. Por que Satanás foi tentar a mulher e não o homem? Porque o homem sabia que era. E por que o homem sabia e não a mulher? Onde estava a mulher? Sei lá. Vendo Devia televisão? estar passeando. Na manicure? Onde estava ela que não ouviu a mensagem? Passeando pelo jardim. Arrastando o sal e comendo. Entendeu? Onde você estava? Porque é aí que Satanás vai entrar. A tua falta de comunicação, a tua falta de visão, a tua falta de estar na presença de Deus. É aí que o inimigo vai entrar. O inimigo vai pegar a tua falha de comunicação, a tua falha de entendimento, e vai causar ali uma destruição. A falta de unanimidade no casal é o maior fator de destruição do relacionamento. Um está na presença de Deus, o outro está passeando pelo jardim. Então, a missão do governo do Jardim do Éden era para Adão e Eva, não era para Adão. Eu vou falar, não tem nada a ver com isso. Estão entendendo? E agora nós vamos ver uma questão muito ruim. Quando Deus vai falar com Adão, como é que Adão fala? A mulher que tu me destes. Coisa que fala assim: olha a coisa que você me deu. Muitas vezes nós chegamos assim na presença de Deus, com acusação, ok?
O versículo 9. Pega por favor, o microfone no versículo 9. Vamos lá para o primeiro. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Isso, amém, obrigado. Deus não é onipresente e onipotente? Por que ele está perguntando isso? Será que isso é uma pergunta mesmo? Ou qual é a natureza dessa pergunta? Sim, verdade. Mas a pergunta aí é que a gente lê, é que nem eu estou aprendendo isso a duras penas no Zap. Tudo que eu vou escrever de texto, eu tenho que tomar cuidado com as palavras que eu escrevo, porque eu posso escrever com você uma palavra, eu estou te falando uma coisa, e você, dependendo do teu estado de humor, você vai entender outra coisa que eu falei. Então, hoje eu estou pegando essas partes. Fala, filha. É como se ele perguntasse, quando ele fala onde estás, onde está o seu pensamento, o que você está fazendo, qual a motivação daquilo, talvez o que ele quer saber é a motivação. Amém. Não é geograficamente. Deus está perguntando para você: onde você está? Onde está a sua cabeça? Boa, isso. É isso. Tá? Se você está focado no governo, que Deus chamou para governar, tudo bem, eu vou te sustentar. Eu vou fazer com que as coisas aconteçam na vida de vocês, contanto que vocês estejam disponíveis no lugar certo, fazendo a coisa certa, para mim. Porque o plano de Deus conosco é o plano de pai com filho, é estar com o filho, é criar alguma coisa para que o filho governe. Ou seja, e Deus está querendo dar coisas para a gente governar, só que nós não estamos querendo isso, nós estamos buscando outras coisas. Nós estamos ferindo o plano, o processo de Deus. Sabe, eu estou tendo um entendimento, espero que vocês tenham um entendimento. Nós estamos vivendo uma época ímpar. Nós estamos aqui na Zona Leste de São Paulo, onde há uma guerra espiritual da religiosidade contra o Evangelho do Reino. E você está usando o seu tempo para fazer o quê? Estão entendendo? Então é isso, é como se Deus estivesse falando conosco hoje. Porque hoje nós somos Adão e Eva. Porque Deus está querendo estabelecer de novo um lugar de governo na terra, por intermédio do homem, nós. Ok? Então, muito boa essa colocação. Já que você está com o Mike, pega o versículo. Lê para mim o versículo 12, por favor. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Isso nós colocamos conjecturas, desculpas. Nós somos, diz a palavra, nós somos indesculpáveis. Nós colocamos a desculpa para a nossa falta de comprometimento em outros fatores. Foi ela que fez? Foi ela que fez, mas ela fez, talvez também, por um lado ela não estava, concordo que recebeu o comando, mas também você não gastou tempo para ministrar para sua esposa. Eu estou ministrando na vida do irmão, que ele passou por um processo muito ruim na vida dele. Ele tem uma loja, e uma cliente da loja lá começou a fazer gracinha, começou a entrar na gracinha com ela, tal. Aquela gracinha foi indo mais a fundo nas gracinhas. A mulher dele acabou pegando o negócio, ele está grávida, deu um escândalo tremendo. Entendeu? E é o que eu estava falando para ele, e aproveito para deixar gravado também. E dentro de algum tempo nós vamos estar ministrando para casais, nós estamos falando aqui dos princípios do reino de Deus para os casais, mas já vou dar uma prévia aqui, tá? As mulheres são muito mais fortes as cantadas, o homem não. O homem não sabe resistir à cantada.
Tá? Então, como nós homens não sabemos resistir à cantada, então não fica exposto, sai fora. A mulher está acostumada a ouvir, ela sai daqui, vai, porque ela é preparada, ela é guarnecida, o homem não. Tá? Então, a gente está vendo aqui estruturas, sabe? O que eu sei, a minha mulher deve saber, sabe? Eu falo para a senhora, eu estou sentindo isso aqui, eu estou pensando nisso, estou falando aquilo. Pode ser que ela não entenda, pode ser que ela não acompanhe, pode ser que ela não concorde, mas que ela está sabendo, ela está sabendo. Se ela concorda, se ela entende, aí é outra esquema. Mas pelo menos ela está sabendo. Né? Por que ela falou que eu vou? Porque ela sabe das coisas que eu quero. Eu prefiro que minha esposa fale assim: ele é um voador. Por quê? Porque eu sei o que ele quer. Do que falar assim: eu não tenho a menor ideia do que passa no coração do meu marido. Meu marido não fala nada comigo. Eu não tenho acesso à conta dele. Ele não fala comigo, não se relaciona comigo. Eu falo demais, eu gostaria de falar mais, porque eu falo. Entendeu? Porque eu sou de discutir relação, eu quero falar. Tá? Então, ela nunca pode falar assim para ninguém. Ele não fala comigo. Isso eu não faço. Entendeu? Eu quero falar mesmo, quero ouvir, quero falar. Tá? Então, a falta de comunicação. Ok? Falta de comunicação. O Espírito Santo de Deus diz a palavra que ele tem ciúmes de nós. Ou seja, ele quer se comunicar. O que é comunicar? Tá? Para quem estudou, para quem foi para a escola, que não foi o meu caso, tem lá princípios de vasos comunicantes. Quem sabe o que é princípio de vasos comunicantes? Vaso comunicante, você não é dois falam assim, você fala, Pai do Senhor, não fala vaso, tudo bem, né? Não é isso, né? Vasos comunicantes não é. Tá? Por exemplo, você coloca uma caixa d'água cheia aqui, tá? Aí você põe um tubo colado nela, no meio dela, e esse tubo está conectado a uma outra caixa vazia, tá? A hora que você abre o canal, a metade dessa água que está nessa caixa vaza para essa aqui. Esse é o princípio de vasos comunicantes. Tá? Esse é o princípio de vasos comunicantes. Então, é deixar em comum. Na água, esse processo nunca fica um nível a mais de água. Se aqui, esse negócio estiver aqui, o outro estiver aqui, o que fica aqui fica transbordando, fica aqui, no topo de água. E aqui pode ficar no mínimo, mas o nível é o mesmo. O princípio de vasos comunicantes. Ainda que seja mais alto, ele vai se esvaziar mais. Quanto mais alto, mais ele vai se esvaziar, para que o outro se encha, para que tenha água em comum. Se comunicar é deixar isso nivelado, comunicado, estar em comum. Então o Espírito Santo quer operar em nós nesse processo de coisas em comum. Eu quero transmitir a vocês o plano do papai. Acho legal um texto, eu acho que 2 vezes Paulo usa isso. Eu acho fantástico isso. E pareceu bem a mim e ao Espírito Santo fazer tal coisa. Olha como é que ele coloca. E quando ele fala sobre casamento, né, sobre o casamento com a pessoa incrédula, né, fala, isso digo eu, não Espírito, digo eu. Essa pessoa é assim. Olha só como ele fala eu Paulo, não é Deus, eu estou falando. E outro texto ele fala, pareceu bem a mim e ao Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Tem coisas que o Espírito Santo fala. Ele falou, concordei. Interessante isso. Você vê que tipo de relacionamento. Sabe, o Espírito Santo, ele é capaz de você dar um passo aqui, ele aprovar aquilo e ele vai com você. Isso é relacionamento. Você fez alguma coisa, ele foi na sequência. Por isso que ele espera, por exemplo, quando nessa questão do som, disso, daquilo, eu não estou com uma escola cheia de gente, mas peraí, eu não ando conforme a minha vista, eu ando conforme o meu coração. Entende? Eu falei, eu vou conforme o meu coração, por exemplo.
Eu quero fazer isso, eu quero fazer o melhor. Não é problema meu, pessoas. Esse problema é dele. Não é problema meu. O que eu estou falando aqui eu já aprendi. Quer vir problema deles. Não é problema meu. Entendeu? O que eu vou ter falado com essa semana é isso. Eu só não quero mentir. Eu só não quero mudar a minha pregação para atrair gente. Isso eu não faço. Deu para entender? Eu quero fazer o melhor. Mas eu não estou fazendo para os outros, estou fazendo para Deus. Eu falo assim, está aqui, ó. Eu podia ter usado esse dinheiro para fazer uma outra coisa. Está aqui. E não foi barato esse negócio. Eu falei, eu comprei outro microfone. Você comprei 2 microfones? Eu falei, precisa ter 2 microfones, porque fica esse negócio para cá. Eu falei, e eu sabe uma coisa? Deus honrou esse negócio. Material que nem sabia que tinha, estava enfiado lá embaixo da escada. Material que nem sabia que tinha, apareceu pela fora, ela veio de bagulho tudo isso. Eu falei, glória a Deus. E eu estava preocupado. Só que é o seguinte, Deus, o nosso Deus não é um Deus que age, é um Deus que reage. Que a gente fala, né? Se Deus me der tempo, eu vou fazer a obra. Ah, se Deus me der. Não. Se joga que ele vem. Sabe? Pô, eu encontrei, esse irmãozinho que fez, o Adriano, eu creio que também vai estar conosco. Sabe? Ele foi lá em casa entregar, eu conheci ele numa loja de um outro irmão da Brasil para Cristo. Nós já estamos falando sobre aulas, tal. E eu creio que de alguma maneira alguma coisa vai acontecer, não da maneira que talvez quando a gente está projetando ou pensando, mas da maneira do Espírito Santo. Ele vai fazer coisas conosco, ok? Fico 3, bom, agora vocês vão me dar uns 10 minutinhos a mais, certo? Né? Para acabar isso aqui, versículo 9, versículo 12, versículo 19, por favor. Versículo 19, pega isso, pega aí. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Amém. Você vê, então, do suor do seu rosto, sabe, o que antes a gente conseguia por relacionamento com Deus, agora vai ser por esforço. Antes você se relacionava e Deus dava. Tudo bem, você não quer relacionamento comigo? Tudo bem. Então agora você vai fazer. Agora, oh meu Deus, vamos lá, Salmo 90, peraí. Meu Deus do céu. Obrigado, Espírito Santo, eu jamais lembrarei disso. Salmo 90, 16. Deixa eu ver. Vocês querem abrir? Então abre. Isso não estava aqui, gente. Eu não vou falar que eu não sei como você vai parar, que eu sei que você vai parar aqui. Salmo 90, versículo 16. Todo mundo achou? Posso ler? Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória aos teus filhos. Enquanto Adão e Eva estão andando como filhos, estava sobre eles a glória. Mas quando saíram da presença de Deus, quando pecaram, o que apareceu para eles fazer? Obra. Então Deus quer restaurar essa condição. Gente, eu preciso anotar isso aqui. Eu não tinha estudado isso. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado.